No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. CPI da pandemia tem dia de emoções e críticas ao presidente Jair Bolsonaro com depoimentos de parentes de vítimas da Covid. Foto do deputado Eduardo Bolsonaro vestido de Sheik árabe em Dubai durante participação de comitiva brasileira em evento com gastos públicos milionários provoca uma série de críticas. Preço médio do botijão de gás de cozinha no país ultrapassa os R$100 pela primeira vez na história, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo. Essas e outras notícias da edição desta terça-feira, 19 de outubro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nesse pouco tempo que me restou para o editorial, eu quero comentar um episódio que ainda não cheguei a citar aqui no programa, que é essa escandalosa comitiva brasileira que está nos Emirados Árabes, sob o argumento de fazer propaganda do país na Expo Dubai 2020, que acontece este ano. São 69 os integrantes dessa espécie de caravana que são financiados, evidentemente, com dinheiro público. E já foram gastos até agora nada mais, nada menos que R$3.600.000, conforme levantamento feito pelo jornal o Globo. Só em passagens aéreas o custo foi de R$1.170.000. Um dos líderes dessa verdadeira farra é o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente da República, que andou posando nas redes sociais fantasiado de sheik árabe com a esposa e o filho, em uma foto que custou quase R$1.000. Um dos exemplos mais contundentes de como estão sendo utilizadas as verbas do governo se deu em uma publicação do secretário da Pesca, Jorge Seife. Em um vídeo gravado em uma praia, ele se refere ao evento como, abre aspas, trabalho-passeio, fecha aspas, complementando que a cidade, abre aspas, é top demais, fecha aspas. A Embratur montou um pavilhão desse evento pelo preço de R$2.300.000, empregados sem licitação. O tema desse pavilhão seria a floresta amazônica. É importante lembrar que parte dessa delegação foi a Dubai, sob o guarda-chuva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, incluindo o ministro Marcos Pontes, aquele mesmo que reclamou do corte de mais de R$600 milhões para a área de pesquisas da pasta, esse que já é considerado como um apagão na ciência brasileira. Não bastasse tudo isso, a cotação do dólar aqui no país está nas alturas, o que encarece ainda mais a viagem. Temos uma crise econômica sem precedentes, o desemprego assolando de maneira inclemente a nossa população e integrantes do governo Bolsonaro fazendo turismo em Dubai, gastando milhões de reais. Isso sem falar na pandemia, ainda matando centenas de brasileiros por dia. Aliás, ontem tivemos alguns dos depoimentos mais chocantes de toda a CPI nessa reta final dos trabalhos. Familiares de pacientes que morreram pelo descaso do governo federal com a Covid-19 estiveram na comissão e fizeram relatos destruidores, carregados de emoção, dando rosto e voz ao sofrimento dessas centenas de milhares de pessoas que já perderam a vida. O mínimo que nós esperamos de um agente público é respeito pela vida e pelos impostos pagos pela nossa população. O governo de Jair Bolsonaro deixa evidente a cada dia que passa que o desprezo pela administração pública e pelo caráter de humanidade são características marcantes dessa gestão. A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Rudahit, bom dia. Bom dia, Anderson, Celeste, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Rudá, muito obrigado por você novamente conversar aqui conosco no Faixa Livre. Rudá, o país parece ter entrado em um momento de aparente calmaria em comparação ao que tínhamos algumas semanas atrás. Eu me refiro, é claro, à mudança nos discursos do Jair Bolsonaro após aquele 7 de setembro, onde o presidente chegou ao ápice das ameaças às instituições, à ordem democrática do nosso país. O problema é que o ex-capitão segue atacando as bases da nossa sociedade de diferentes formas, Rudá. Como nessa sanção da lei que retira mais de 600 milhões de reais em verbas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ou no veto à distribuição gratuita de absorventes a estudantes de baixa renda. Ou seja, essa retórica de Bolsonaro, paz e amor, que tentou se colocar, não é bem assim, não é, Rudá? Não, veja, nós temos que entender o seguinte, digamos que o staff do governo Bolsonaro tenha percebido que há uma ameaça real de derrota. Vamos imaginar esse cenário, né, que seria um cenário negativo para o bolsonarismo e para o Bolsonaro. O que vocês fariam? Evidentemente que a gente então começa a se preparar para, em primeiro lugar, consolidar os apoios políticos que o governo tem, e para isso ele tem que pagar fatura para poder sair como uma liderança forte, mesmo derrotada. E, em segundo lugar, ele tem que, além disso, consolidar uma imagem pública junto aos segmentos mais fanáticos de apoio social, para que ele também consiga, numa eventual derrota, sair como a principal liderança de oposição àquele que o derrotar, que nesse momento seria Lula. Veja que com isso, se Lula for vencedor, veja que com isso ele tem que dirigir todas as suas ações nesse momento para justamente coibir qualquer possibilidade do PSDB, que está agora disputando a candidatura, em especial entre o Dória e o Eduardo Leite, saiam da eleição como a liderança principal da oposição ao Lula. Então, assim, é evidente
que ele não vai recuar nesse momento de maneira alguma, ele não vai mudar o estilo dele, porque nós queremos. É ao contrário, ele vai acelerar para, numa eventual derrota, ele sair nitidamente como aquele líder político que tem muito mais capacidade de atender os interesses do bloco selvagem, né, da sociedade brasileira, que envolve um segmento do alto empresariado paulista, gaúcho e carioca, e também os fanáticos ultra-religiosos, os terraplanistas, o apoio do agronegócio, né, principalmente esse do que se chamava antes de fronteira de expansão, né? Então, assim, o que nós, Centro-Oeste, por exemplo, o que nós temos que ter clareza é que não vai haver recuo da parte dele, por mais debelado que ele fique. Além disso, é importante reforçar que, na medida em que se aproxima o degelo do apoio bolsonarista, se aproxima do núcleo fanático social dele, a tendência é que diminua o ritmo de queda de apoio ao seu governo e à sua figura, e também diminua o ritmo de rejeição, que já é histórico, né, o índice de rejeição de Bolsonaro, né, e que já atinge setores muito importantes evangélicos, da base evangélica. Então, é importante a gente entender que não é porque nós queremos que com a queda de energia do Bolsonaro, com a queda de apoio, que ele vai se tornar uma pessoa mais afável. Ao contrário, é aí que ele tem que segurar o que ele conquistou com a vitória em 2018. Ainda que o Bolsonaro tenha adotado aí, aparentemente, esse tom mais ameno nos últimos tempos, Rudá, me parece que essa estratégia não vem lá dando muito certo para melhorar a sua popularidade, muito pelo contrário. De acordo com a pesquisa Genial Quest, divulgada na última semana, a reprovação do presidente aumentou em quase todas as regiões brasileiras. No Sul, um dos redutos do bolsonarismo, a reprovação subiu 10 pontos. No Norte, a alta foi de 18%, e no Centro-Oeste, 13 pontos percentuais. No Nordeste, ela se manteve em estabilidade, na casa dos 61%, mas aqui no Sudeste, a reprovação do chefe do Executivo subiu 4 pontos, alcançando os 51%. Evidentemente, são números muito significativos, Judá. Dá para acreditar nessa queda de popularidade do ex-capitão em cerca de um mês, como mostra essa pesquisa? O que é que esses números refletem? Que tipo de situação pode ter levado a essa perda de apoio popular do Jair Bolsonaro, Rudá? Bom, Anderson, o que reflete é justamente a avalanche de notícias ruins, de envolvimento com casos de corrupção na venda de vacinas, no caso da necropolítica envolvendo a Prevent Senior, numa estratégia de venda de remédios que não tem comprovação nenhuma que consigam debelar a Covid-19, né, para que criasse um clima de tranquilidade para a volta ao trabalho, né? Agora, o desmanche de toda situação que envolveu a vitória do Bolsonaro, como é o caso agora recém-revelado pelo DCM, de que o Dallagnol teria manipulado uma delação premiada de um ex-executivo da Petrobras para colocar o PT na história, quer dizer, ou seja, com todas essas notícias, o avanço da CPI e principalmente a história da inflação, que vem corroendo o bolso do pobre brasileiro, evidentemente que esse cenário de tempestade perfeita vem destruindo o capital político do Bolsonaro. Ou seja, por vários flancos vai aparecendo que ele é incompetente, que ele é uma pessoa que pelo menos tem indícios de corrupção, que é uma pessoa insensível, manipulou as massas, né? Ou seja, que não tem valores
cristãos, como ele dizia, ou seja, que não tem nenhum tipo de respeito em relação à pobreza da maioria da população brasileira, 117 milhões de brasileiros. Então isso está corroendo. O último estágio, digamos, que ainda segura a popularidade do Bolsonaro, no meu entender, isso não inclui os fanáticos, né? Porque com fanático não tem argumento racional, é a pauta de costumes. Ou seja, essa pauta de costumes é que vem segurando parte do eleitorado de atravessar o Rubicão, né? Ou seja, há nas pesquisas, por exemplo, a pesquisa publicada pela Vox Populi nesses dias, revela que grande parte dos evangélicos já bandeou para o apoio ao Lula, mas ainda há uma rejeição forte nesse segmento ao PT. E basicamente em função da história do PT, de apoio à greve, de apoio à ocupação de terra, e para evangélicas o principal problema é o papel das feministas e o apoio do PT às feministas. Feminista nessa visão ultraconservadora, evangélica, de um segmento dos evangélicos, não são todos, evidentemente, significa o fim da família, um risco à vida da família, do equilíbrio e dos valores morais de uma família. Então é aí que tem o problema. Mas o Bolsonaro tende a cair um pouco mais e aumentar a rejeição nos próximos dias. Quanto mais você se aproxima das festas de final de ano, que historicamente no Brasil é quando se presenteia alguém que você gosta ou ama, né? Esse momento vai ser ainda mais difícil para o Bolsonaro, porque as pessoas não têm o que presentear. Às vezes faltando comida, por exemplo, no jantar de Natal, né? Ou almoço de Natal. Então assim, a situação dele vai ficar difícil. Ele está jogando para articular o tal do novo Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil, para depois do Carnaval. Ou seja, a intenção dele é tentar reverter esse quadro depois do Carnaval, a partir de março, próximo da eleição. Vamos ver se ele já não vai ter um quadro irreversível para ele, né? Mas a tendência é piorar ainda mais o quadro de apoio dele e aumento da rejeição nos próximos meses, né? Essa semana, Rudá, marca a reta final dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado. Muito provavelmente amanhã, ou na quinta-feira, o relatório final da comissão, produzido pelo Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será apresentado para os parlamentares, com votação na próxima semana. E a expectativa é de que o presidente Jair Bolsonaro seja o protagonista desse documento, pela quantidade de crimes que ele teria cometido no enfrentamento da Covid-19 no país. O relator deve sugerir o indiciamento do ex-capitão por 11 crimes, incluindo genocídio de indígenas, prevaricação e crime contra a humanidade. Como é que você viu o trabalho desenvolvido pela CPI ao longo desses quase 6 meses, Judá? Apontando uma série de escândalos, desvelando o tamanho da ganância de agentes públicos e privados que tentaram se aproveitar do desespero e do sofrimento do povo brasileiro em meio a uma pandemia para ganhar dinheiro com desvio de verbas públicas. Bom, primeiro que o Renan Calheiros parece que fez uma manobra vazando o conteúdo, parte do conteúdo do relatório de 1000 páginas para a imprensa. Isso gerou uma grande revolta de um núcleo de 4, 5 senadores que fazem parte do núcleo de comando dessa CPI, incluindo, por exemplo, o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Houve uma revolta grande e também envolveu o senador Otto, aquele médico do PSD da Bahia, por exemplo, porque eles acham que não há como ter os 11 crimes citados nesse relatório do Renan Calheiros. Eles não são consistentes. Por exemplo, eles acham que não dá para incluir o caso de homicida, né, de acusação de homicídio, né?
Também eles acham que é inconsistente o ataque ao Flávio Bolsonaro, que incrimine o Flávio Bolsonaro. E por fim, eles acreditam que houve descaso, mas não genocídio em relação às populações indígenas. Então, o Renan Calheiros recuou, não vai apresentar o relatório amanhã, mas eu tenho impressão, pela inteligência do Renan Calheiros e experiência, que ele vazou justamente porque ele percebia que haveria uma rejeição de alguns pontos do relatório, de tal maneira que mesmo que agora ele recue e altere o relatório dele para apresentar até quinta-feira, a opinião pública já sabe qual é a opinião dele, ou seja, ele foi esperto a ponto de sair bem, mesmo que o relatório não seja tão incisivo como há expectativa da população brasileira, né? Daqueles que acompanham, pelo menos, a CPI. Né? O que eu acho é que a CPI foi muito importante para o país, não foi talvez uma das pedras angulares da queda de popularidade de Bolsonaro, né? Junto com as manifestações, né? Fora Bolsonaro, e outros casos, como essa situação da economia, né, que debelou completamente a economia popular, né? Mas o fato é que a CPI trouxe à tona, além de acusações duríssimas em relação ao governo, as relações com o mercado, venda de vacina e os militares envolvidos nisso, quer dizer, uma situação, a frieza do governo, né? Ao uso das massas, né, para benefício próprio, trouxe também informações muito importantes para além do governo, como é o caso do Conselho Federal de Medicina, cujo presidente pediu que se adotasse a cloroquina e a hidroxicloroquina como tratamento em casos especiais, né, de combate à Covid, né? Inclusive agora saiu, né, pela CPI o documento, a decisão do Conselho, e por solicitação do presidente do Conselho, que foi decidido no dia 18 de abril do ano passado. Então, assim, eu acho que a CPI revelou um Brasil escandaloso, né, desumano, que se falava, mas não tinha tanta prova. A grande questão, Rudá, é que o Brasil se torna cada dia mais uma republiqueta de quinta categoria. Exemplo desse caráter colonialista que tem se aprofundado é essa autorização do Jair Bolsonaro para 240 oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos adentrarem o nosso país para a realização de exercícios militares entre os meses de novembro e dezembro. Neste ano, de janeiro a março, militares brasileiros foram aos Estados Unidos para a primeira etapa desse treinamento, realizada em Fort Polk, no estado da Louisiana. O acordo para esse tipo de exercício faz parte da cooperação entre os dois países assinada em 2010 e promulgada em 2015, ou seja, ainda durante os governos do Partido dos Trabalhadores. É uma dependência que ultrapassa diferentes gestões, Judá, e faz com que o nosso continente siga como quintal dos estadunidenses. Anderson, se a gente for cavar, nós vamos ver um problema gravíssimo aí. Porque durante o governo Dilma Rousseff, nós tivemos Polícia Federal e o governo federal também patrocinando algumas PMs, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, que eu me lembro, treinamento em campo de treinamento de mercenário dos Estados Unidos. No caso, a época era Blackwater, agora chama Academy. Um pessoal que é acusado de genocídio inclusive de populações civis, se não me engano, no Paquistão, ou no Afeganistão, ou nos dois países, né? Há muitas acusações, é fácil de achar na internet, e da mesma maneira que foi aprovado também em 2013, isso tudo em 2013, foi aprovado o manual da lei e da ordem, né? Que inclusive na versão que veio a público, se criminalizava o movimento social, com um potencial risco ao equilíbrio da ordem política no país. Então, no governo Dilma. Então, assim, se realmente a gente também, durante
nos governos lulistas, nós tivemos um ministro, né, o ministro Viegas, da Defesa, que trouxe para dentro das Forças Armadas o discurso ultraliberal, que está hoje alimentando parte das lideranças das Forças Armadas bolsonaristas, né? A mesma coisa em relação à missão do Haiti. O núcleo central, linha dura, ele se constituiu do Exército, se constituiu nessa missão. Inclusive há muitas denúncias internacionais contra essa missão brasileira, de ataque a civis, né? E num bairro específico da capital do Haiti. Então, assim, há muita coisa que a gente, se for cavar, nós vamos ver uma certa forma de governar com essa ideia da ampla coalizão, que você vai cedendo a tal ponto que depois você acaba dormindo com seu inimigo. É algo bem preocupante. Bom, você sabe que essa situação de subordinação aos Estados Unidos é pendular na história do Brasil, né? Nós tivemos, já da metade para o final da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas fazendo um jogo de esconde-esconde, né? E na verdade era uma espécie de roleta russa ou então de bingo, em que ele jogou com a Alemanha e os Estados Unidos para ver quem investia mais na siderurgia brasileira, no investimento para a construção de um grande parque siderúrgico nacional. Ganhou os Estados Unidos com o Roosevelt, mas há registro, inclusive acadêmicos, de cartas que ele trocou com o Eixo, e a ideia era justamente trabalhar, se fosse o caso, se o Hitler tivesse investido no Brasil, a gente teria entrado na guerra junto com o Japão, a Itália e a Alemanha. Então, essa história da subordinação a uma potência vem de longa data, né? Longa data. O próprio exército brasileiro, ele se forjou com acordos no início do século XX com a Alemanha e depois dos anos 20 aos anos 40 com a França. Então, nós sempre tivemos essa lógica de subordinação. Atualmente, o que nós temos é talvez a lógica mais absurda, que é a seguinte: uma parte das Forças Armadas dizem que é liderada pelo Vilas Boas, sugere a subordinação objetiva aos Estados Unidos, porque em primeiro lugar existem 3 potências mundiais, 2 são orientais, a Rússia e a China, com quem nós não temos relações históricas, e a outra, Estados Unidos, que embora não sejam absolutamente amistosos, tem mais proximidade com o Brasil. E para que então a gente se subordinaria nessa visão militar? Porque nós temos 80% da população brasileira dependente do Estado, no momento de crise internacional, em que os mercados estão muito turbulentos. Nós não temos como garantir um avanço de preço ou exportação do interesse do Brasil, e além disso nós temos, segundo essa visão, as Forças Armadas dilapidadas, sem equipamento moderno, de tal maneira que, se nós ingressarmos numa crise social, nós não temos como segurar essa crise, nem pela economia, nem pelo poder de força do Exército ou das forças militares. Aí então a gente dependeria de uma dessas potências para ter alguma garantia de venda dos nossos produtos e, se for o caso, de apoio militar à estabilidade política do país. Essa é a visão. Então é uma visão completamente frágil do ponto de vista teórico, covarde do ponto de vista de um projeto estratégico para o país, né? E que revela um pouco em que nível que nós chegamos de discussão sobre o Estado no nosso país. Mas, como você bem disse, eu tentei dar dados sobre isso. Essa questão da subordinação do país aos Estados Unidos não é de hoje, né? Nós já temos há muito tempo que a gente trilha esse pêndulo entre autonomia, soberania nacional, e logo vem uma crise, e a subordinação aos Estados Unidos, né? Agora, Rudá, e essa história de que o procurador Deltan Dallagnol,
que liderava a força-tarefa do Ministério Público Federal da extinta Operação Lava Jato, e Ataíde Ribeiro Costa, membro da força-tarefa, teriam negociado termos da delação premiada do ex-executivo da Petrobras, Pedro Barusco, no início de 2015, propondo cláusulas extras em uma tentativa de incriminar integrantes do Partido dos Trabalhadores. Esse escândalo estourou no fim de semana e foi revelado pelo jornalista Vinícius Segala, do site Diário do Centro do Mundo, a partir de diálogos travados por mensagens de celular entre os integrantes da Lava Jato, analisados pela Polícia Federal no âmbito da chamada Operação Spoofing. Caso isso venha de fato a se confirmar, Rudá, é mais uma prova do quão criminosa era essa força-tarefa na intenção de tirar a todo custo o PT do comando do país. Então não é apenas uma prova dos crimes cometidos pela força-tarefa, né? Buscando afetar o PT, né? E não só promover o golpe ao governo petista, mas principalmente inviabilizar o PT como um candidato, um partido de massas e com viabilidade eleitoral, né? Não é só isso, que já é um absurdo. É que agora nós temos que ter clareza que o Ministério Público ele é afetado por esses interesses ideológicos escusos, né, e partidários. Não dá, evidentemente, para nós imaginarmos que é um problema apenas envolvendo o Dallagnol, né, e outros membros da força-tarefa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos envolvimento do judiciário, outros promotores, eu não sei se você se lembra, e juízes federais entravam com ações, por exemplo, para tentar debelar a possibilidade de Lula ser ministro, indicado pela Dilma Rousseff. Então, assim, eu acho que agora é hora de passar o judiciário e o Ministério Público a limpo. É fundamental que a gente passe a limpo, porque senão nós vamos ter uma força política incrustada no Estado, que usa um recurso público para benefício da sua ideologia. Isso é um macartismo estatal, ou incrustado no corpo do Estado, na estrutura de Estado, no aparelho do Estado. Isso é um absurdo. Isso é a mesma coisa, claro, com as devidas proporções, de quando o Estado alemão foi tomado pelo nazismo, né? Você tem que fazer uma limpeza geral para que você volte a ter confiança na nação, né, e no Estado alemão, né? Que é o que foi feito, né? Então eu acho que, em primeiro lugar, esses personagens, ao se provar essa situação, têm que ser duramente investigados e processados, né? E julgados, e se comprovado mesmo, tem que ser banidos de uma vez do serviço público e ir para a cadeia, né? Porque eles usaram da boa-fé dos brasileiros para deturpar a realidade e criar uma verdade paralela, né? Inventada, né? Uma fake news, né? Mas a partir do Estado, né? E em quadros de Estado. Nós temos que fazer uma limpeza no Judiciário e no Ministério Público. Essas pessoas que estão lá, espero que sejam só elas, né? Mas essas pessoas que estão ainda são, pelo que você mesmo está dizendo, pela denúncia do DCM, são criminosas, né? Nós não podemos ter dentro do Estado gente desse tipo, né? Porque é mais grave que a corrupção, muito mais grave, porque significa o uso do Estado, e por isso que eu falei macartismo, para incriminar de maneira falsa, colocar na cadeia, cercear o direito do cidadão, o direito civil de falar e dar sua opinião, limitar o quadro de disputa política do país. Isso não é democracia, isso é gravíssimo, isso é um crime gravíssimo contra a democracia. Algo que se conecta a essa última questão, Rudá, e que tem provocado enorme polêmica lá em Brasília,
essa proposta de emenda à Constituição discutida pela Câmara que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza a atuação dos ministérios públicos em suas esferas estaduais, federais, militares, do trabalho e da União. Essa PEC tem como ponto principal a ampliação à influência do Congresso Nacional nas indicações ao Conselho, muito em reação a essas operações que visam claramente criminalizar a atividade política, como a própria Lava Jato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já tentou votar esse texto em 2 ocasiões, mas sem sucesso, e a expectativa é de que a análise dos parlamentares ocorra essa semana. O texto do relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, foi alterado recentemente, ampliando de 4 para 5 o número de membros indicados pelo Congresso para a composição do CNMP. Além disso, foi modificado também o trecho que permitiria ao Conselho anular ou rever atos de promotores e procuradores em caso de eventual violação do dever funcional. Agora só podem ser revisados atos administrativos. A mídia dominante, como não poderia deixar de ser, Rudá, tem criticado com veemência essa que eles julgam uma tentativa de interferência política no Ministério Público. Como é que você analisa essa PEC, Rudá, diante de todos os abusos que têm sido cometidos por alguns integrantes do MP nos últimos tempos? Você sabe, o Alain Touraine, um sociólogo muito importante da França, que foi professor do Fernando Henrique Cardoso, ele dizia, num dos seus livros mais interessantes e recentes, que foi publicado pela Vozes, o título é Poderemos Viver Juntos? É uma pergunta, digamos, fundacional da sociologia, né, feita inclusive pelo Auguste Comte. Bom, nesse livro ele diz que já no final do século XX, a política tinha sido capturada pelas empresas transnacionais. Então, ele dizia que a dimensão econômica globalizada tinha envolvido e capturado a dimensão política, da representação política. De tal maneira que os parlamentares, em especial, mas também governantes, logo depois de tomarem posse, eles mudavam a atenção deles para aquilo que o eleitor queria que eles dissessem, para atender os interesses dos grandes conglomerados que tinham financiado a sua campanha e que financiariam, inclusive, a sua gestão daí por diante, direto ou indiretamente, né? Nós temos casos no Brasil que deixam a gente um pouco preocupado se essa leitura do Alain Touraine já não estaria sendo confirmada, por exemplo, com indicação de secretários estaduais de educação, como de São Paulo e principalmente Minas Gerais, que têm vínculos diretos com fundações empresariais, como é o caso da Fundação Lehman, né? Então, e que aí teriam interesses que não são exatamente públicos, né? Ou seja, há toda uma dúvida, né, se a tese do Alain Touraine não está se expressando mais nitidamente no Brasil. Bom, o que restaria a nós, pobres mortais, né, sem poder econômico ou político de grande monta? Restaria o passado e restariam os valores. Então, nesse caso, o Alain Touraine dizia que a dimensão cultural, onde estão os valores, as crenças, né, a identidade, né, social, a dimensão cultural estaria apartada da economia e da política. Bom, eu estou tentando dizer que o Parlamento, o Congresso Nacional, em especial a Câmara de Deputados, vem sendo o ariete dos interesses do alto empresariado brasileiro, né? E apartado da vontade de nós, pobres mortais, né? O que você está falando em relação ao órgão de controle do Ministério Público, logo depois a gente ter falado dessa tragédia envolvendo o Dallagnol e outros profissionais do Estado envolvidos com a Operação Lava Jato, é obviamente um interesse, não é só de não controlar exatamente, na verdade é uma junção de interesses que envolve inclusive grandes conglomerados econômicos, né? Porque senão a gente perde o foco e começa a fulanizar esse movimento que você está citando em relação à PEC.
aí tem pouco fulano, aí tem muita classe social e tem muito interesse corporativo, empresarial, né? É bom que a gente tenha isso claro. Algo que parece se encaminhar para o seu final, Rudá, é aquela novela interminável do julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018, acusado de se utilizar de disparos em massa de mensagens às redes sociais durante a campanha que os levou ao Palácio do Planalto. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, liberou para julgamento as ações que pedem a cassação da chapa. Você acredita que isso possa dar em algo, Rudá? O Ministério Público Eleitoral andou recomendando a rejeição dessas ações impetradas pelo Partido dos Trabalhadores, dizendo que não há indícios suficientes de abuso de poder econômico na campanha. Vai terminar em pizza, Rudá? Bom, é o que parece, porque na medida em que todo o judiciário deixa as grandes decisões para o STF, não tem por que você se lambuzar, principalmente na medida em que nós já estamos na segunda metade de outubro, né? Ou seja, mais 2 meses e nós entramos nas festas de final de ano e daí nós vamos para o Carnaval. E depois do Carnaval, a gente está em plena campanha eleitoral, né? Você acha mesmo que um tribunal eleitoral vai cassar uma chapa que governa o país, faltando algumas semanas para o Natal? Sim, acho improvável, né? Assim, é lógico que quem acredita que o judiciário ele não tem nenhum tipo de contaminação com os interesses de classe ou das elites, os conceitos são diferentes, né? Elite de classe social, né? Deve estar achando, não, mas é dever tal, né? Mas para quem tem 59 anos como eu, ou mais, calejado por toda a história desse país no qual a gente vive, é evidente que a gente sabe que esse pessoal, para tomar uma decisão, não se baseia só na lei, né? Se baseia na leitura política da realidade, né? E no jogo de interesses, né? Na sua própria carreira, né? Seu próprio nome, né? Então, não há clima de cassação, né? Se o fora Bolsonaro fica só nas palavras de ordem e não avança, por que é que a cassação da chapa avançaria, né? Qual seria o tipo de água ou ar que esses juízes estariam bebendo ou respirando, né? Tão diferente do restante do país, né? No campo dito progressista, Rudá, parece que a turma anda batendo cabeça. Tivemos aí recentemente essa discussão entre o Ciro Gomes e a ex-presidente Dilma Rousseff, depois que o pré-candidato do PDT à presidência acusou o Lula de ter conspirado pelo impeachment de sua companheira de partido. A Dilma respondeu chamando o Ciro de mentiroso e citando seu fraco desempenho nas pesquisas de intenção de voto, sempre abaixo dos 2 dígitos, enfim. Eu tenho a nítida impressão, Rudá, de que o Ciro tenta criar animosidades com o PT, naquele seu estilo de sempre, para amealhar votos dos antipetistas, só que eu não sei se essa estratégia dele está dando muito certo. Como é que você observou tanto a discussão entre o Ciro e a Dilma, como essa escolha dele de atacar o Partido dos Trabalhadores, abrindo mão de uma suposta trégua que ele havia estabelecido pouco tempo antes? Bom, Anderson, eu divirjo de vocês de achar que o Ciro faz parte do campo progressista. Não vejo exatamente assim. Acho que o Ciro tem uma ambição pessoal tão exagerada que ele oscila entre o campo progressista e o campo ultraconservador, né? As suas propostas também para a economia, que alguns desavisados elogiam, na verdade, quem conhece o Ciro sabe que ele também tem uma confusão em termos programáticos entre um campo progressista, mas no Brasil, que tende sempre à direita keynesiano, né? Ou uma visão liberal, ultraliberal, por exemplo, quando ele trata do agronegócio, né? O Ciro é isso, é uma metamorfose ambulante, né? Então eu não concordo com você em relação ao Ciro fazer parte do campo progressista. Também acho que ele fez uma jogadinha mais do que manjada, assim, muito infantil, típica, né? Tentando jogar uma isca para
os petistas fanáticos morderem, porque estavam muito aquecidos contra ele, e aí com isso ele usar uma tática que é muito velha na política, chamada escada, que é quando você, atraindo a atenção de um adversário que é maior do que você, ao responder a eles e ter a resposta, você se nivela, então você sobe alguns degraus da escada, né? E com isso tem visibilidade, e aí você tem razão, os eleitores de extrema direita ou de direita, né, que não querem o Bolsonaro, votarem nele ao invés de ir para o Lula. As pesquisas estão dizendo que essa tática dele não está dando certo. Eu realmente acho que é um personagem menor da política nacional. Agora, o início da tua pergunta era outra, que a esquerda está batendo cabeça. Eu acho que está batendo cabeça não é exatamente em divergência interna, né? O campo progressista. Eu acho que o campo progressista está errando em pelo menos duas questões. Uma que eu acabei de falar, que é a pauta de costumes, porque o campo da esquerda e o campo progressista, de maneira geral, vem há anos abdicando de trabalhar e debater questões de valores, né? De crença, né? Nós deixamos de discutir na democracia o que é limite ético, o que é o respeito, inclusive a liturgia do cargo, a autoridade. A gente deixou de falar isso, né? Ao respeito humano, né? As diferenças, a luta contra a desigualdade social. Ou seja, nós deixamos, né, de falar sobre ao limite do poder, né, que ninguém pode ter tanto poder econômico ou político a ponto de ter uma desigualdade profunda na cidadania, né? Cidadania significa direitos universais, né? E não direitos particulares, né? Então eu acho que esse é um problema. E a outra batida de cabeça é que não está entrando no programa de governo. Eu acho que o campo progressista, nesse momento, vendo as movimentações do Lula mais ao centro, tem a obrigação de falar qual é a pauta que deseja que o Lula, numa possível vitória, ele tenha como baliza. Pelo menos para ele se tocar que ele pode perder apoio real, como a Dilma perdeu, caso ele fique muito à direita. E eu digo mais, eu acho que era hora do campo progressista começar a discutir até que ministérios que quer ter na sua mão, num futuro governo progressista de transição e reconstrução nacional. Esse é o papel que eu acho que a gente está batendo cabeça. E aí a gente fica nessa história da bola quicando na área e ninguém chutando para gol. E o goleiro está caído lá do outro lado do gol. Então, assim, isso é uma irresponsabilidade. Isso é que eu acho que é bater cabeça. Não esse senhor Ciro Gomes. Para terminar, Rudá, você recentemente publicou um artigo falando sobre a encruzilhada da esquerda brasileira em um momento em que o ex-presidente Lula se coloca como favorito a assumir a presidência em 2023 por conta da perda de popularidade do Jair Bolsonaro, e a tal da terceira via mostra-se incapaz de produzir algo relevante nesse quadro de polarização. Quais seriam os desafios colocados para a nossa esquerda nesse momento importante da nossa história, Rudá? Com o Lula cada vez mais dedicado aos arranjos com o grande capital e uma alternativa autoritária e acéfala que é considerado apenas o pior presidente da história do país. O que a esquerda precisa fazer nessa situação? Eu até adiantei essa resposta, não sabia que essa era a última pergunta, mas a questão, eu, por exemplo, estou articulando com algumas correntes políticas no Brasil, movimentos sociais, né, alguns intelectuais, lideranças do campo da esquerda no Brasil, um programa de 5 pontas. Eu acho que, eu estou falando 5, poderia ser 6, né, mas a ideia é a gente ter um programa que fixe quais são as prioridades do campo progressista e principalmente da esquerda no Brasil, né? É desenvolvimento? É educação? É saúde? É segurança? 5 pontos. E nessas 5 pontas, a gente teria 5 propostas para cada uma dessas áreas. A gente já elaborou uma primeira versão, e essa semana nós vamos bater o martelo na área de educação.
A mesma coisa na saúde, inclusive envolvendo ex-ministros, lideranças importantes da luta pela reforma da saúde no Brasil, né, sanitária, lá atrás, né, quando se criou o SUS. Já temos também na área da economia, do desenvolvimento econômico, na área agrária, agrícola, né? A gente já está, agora vamos fazer na área da cultura, a gente já está bem adiantado nessa produção, que é uma produção relativamente simples, porque a gente quer fomentar o debate, né, e não induzir, né? E a partir daí a intenção é que a gente discuta com as 660 entidades do Fora Bolsonaro, da campanha Fora Bolsonaro, que está liderando as manifestações de rua. Nós achamos que as manifestações têm que evoluir para uma disputa de programa no Brasil, né? Aliás, já estamos conversando com algumas dessas entidades e lideranças do Fora Bolsonaro. E em março do ano que vem, nós deliberamos, nós da Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global, que é essa articulação criada pelo Papa Francisco para a reforma da educação no mundo, né? Nós aqui no Brasil decidimos fazer um seminário muito amplo para discutir justamente um programa para a educação nesse período de reconstrução da educação brasileira depois da pandemia. Então, nós vamos incentivar ao máximo que a gente crie plenárias nas capitais brasileiras, já depois do Carnaval, mas que a gente esteja construindo esse debate e as condições dessas plenárias já nesse último trimestre do ano, e que a gente possa abrir esse debate nacional no campo da esquerda ou do setor mais amplo progressista. A gente acha que é muito importante a gente dar um salto de qualidade nisso e virar a página, esquecer esses resquícios da demolição que foi feita no Brasil a partir de um governo de extrema-direita, né? Nós enfrentamos o nazismo tupiniquim e agora é hora da gente reconstruir o país. A gente precisa ter a responsabilidade de continuar fazendo o enfrentamento do presente, mas começar a projetar um futuro, porque senão a gente pode eleger uma chapa, uma força política teoricamente oposta a que governa o país hoje e depois deixá-los à mercê dos interesses econômicos que eu já citei aqui, políticos, que estão criando chantagem diária em relação ao governo Bolsonaro. Quer dizer, então nós temos que ter muita clareza de que nós temos que entrar no jogo imediatamente. É isso, Anderson. Rudahit, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Bom, mais uma vez agradecendo aí essa oportunidade que vocês do Faixa Livre me deram. Uma boa semana para todos nós e que a gente consiga ter força e inteligência para poder pensar e construir um país mais justo e que supere a extrema-direita de uma vez por todas nesse país. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Rudahit. Antes de a gente ir para o nosso primeiro intervalo, eu tenho 2 recadinhos para fazer aqui para vocês ouvintes. Primeiro, que a Rádio Bandeirantes AM 860 já está no ar novamente. Nós enfrentávamos problemas desde o início do mês, após um vendaval ter derrubado algumas antenas da emissora, mas isso já foi resolvido, esse problema. Os técnicos da Bandeirantes já instalaram novamente essa emissora e nós já estamos no ar, no 860 AM. Parece que ainda há alguns problemas de ruídos, algumas interferências que prejudicam a audição do programa, mas o pessoal aqui da retaguarda da Bandeirantes tem trabalhado para resolver o problema. A gente espera que o mais rápido possível a qualidade de áudio que vocês ouvintes merecem esteja novamente disponível. Aos que tiverem dificuldade a acompanhar o nosso programa pela rádio, podem nos acessar pelas redes sociais, pelo nosso site, www.programafaixalivre.com.br ou lá no nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Nós fazemos a transmissão ao vivo também do programa pela internet, tá bom? E outro recadinho é para anunciar o nosso grupo no Telegram. Nós aqui da equipe do programa lançamos um grupo para que vocês ouvintes possam participar dos debates aqui do Faixa Livre, fazer perguntas aos nossos convidados. Mais um espaço para a interação, nós aqui da equipe do Faixa Livre com vocês ouvintes. A gente espera que em breve nós possamos voltar com o programa ao vivo na rádio para que essa interação seja mais próxima de vocês. Está com saudade aqui de receber as suas mensagens e receber as perguntas, ler para os nossos convidados.
Então, a quem quiser acessar o nosso grupo no Telegram, é só observar as nossas redes sociais que nós estamos fazendo a divulgação, mas o nome do grupo é Programa Faixa Livre. Acessem lá o grupo e interajam aqui com o programa e deixem seus recados e suas perguntas, tá bom? Vamos agora sim ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia à produção do programa e um bom dia especial aí para os ouvintes do Faixa Livre. Ademar, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Ademar, os efeitos da crise econômica têm se aprofundado no nosso país de maneira dramática para a população mais pobre. Depois de 5 anos, voltou a se registrar uma inflação de 2 dígitos no acumulado dos últimos 12 meses. Com o que foi levantado em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou aos 10,25%, na soma desde o ano passado. Isso, evidentemente, é um reflexo da alta dos alimentos, dos combustíveis, e se combina com essa queda no nível de emprego no país, com a precarização no mercado de trabalho, o que provoca uma redução do poder aquisitivo do pessoal da base da pirâmide. Você já havia se deparado com um quadro tão alarmante na nossa economia depois daquele período de superinflação registrado antes da adoção do Plano Real, lá no final dos anos 80, início dos anos 1990, Ademar? Anderson, eu acho que, na verdade, esse aumento de preços que vem sendo puxado aí pelos preços da energia, seja energia elétrica, seja os preços dos combustíveis derivados de petróleo em geral, por conta da política de preço adotada pela Petrobras desde o governo Temer e que não foi alterada. E o preço das commodities agrícolas e minerais vinculadas ao dólar, ou seja, o exportador de carnes, seja frango, porco ou carne de boi, ou exportador de soja e seus derivados, como ele pode sempre colocar os produtos no mercado internacional, ele acaba fazendo seus preços em dólar, assim como, digamos, outros preços que estão vinculados ao dólar, como eu falei, os preços de energia, que estão vinculados aí ao dólar pelas políticas adotadas, e também alguns preços que estão vinculados aí a índices que são muito sensíveis à variação do dólar. É o caso, por exemplo, de aluguéis, seja aluguéis residenciais, seja aluguéis comerciais, que variam aí de acordo com o IGPM, e o IGP é um dos índices que mais é afetado pela variação do dólar. Então, eu acho que o que isso está mostrando, já que você fez essa referência ao Plano Real, é que aquela promessa que estava presente no começo do Plano Real, que é de romper com a indexação da economia, ela, na verdade, ela foi muito parcial, ou seja, você não rompeu com a indexação da economia, na verdade você adotou o dólar como indexador, E agora, quando você vê o conjunto de preços subindo junto com a variação do dólar, isso fica mais ou menos evidente. Então, na verdade, o que tem que ser cobrado em relação ao Plano Real é essa promessa que estava na raiz do plano lá atrás de quebrar a indexação e, na verdade, você praticamente só trocou índices de preços pela questão da variação do dólar. Todo esse cenário caótico na nossa economia, Ademar, combinado com a recuperação em outros mercados mundo afora, tem provocado aquilo que nós já debatemos outras vezes aqui no programa, que é a fuga de capital estrangeiro. Alguns executivos de bancos estadunidenses e europeus apontam as eleições presidenciais e o risco de racionamento de energia aqui dentro, além do aumento de juros nos Estados Unidos e da desaceleração na China, no exterior, como fatores que devem segurar o desempenho da economia brasileira.
Há um entendimento de que essa gestão é incapaz de dar respostas para a crise e um enorme ponto de interrogação em relação ao futuro do nosso país se estabeleceu. O que pode ser feito, Adhemar, para se alterar esse quadro de desconfiança internacional? Na verdade, Anderson, por vários motivos, o quadro de desconfiança internacional ele vai seguir, porque não é apenas uma questão de desconfiança, né? O atual governo transformou o Brasil numa espécie de pária internacional. Então, daqui a pouco tempo, no início do mês que vem, por exemplo, a gente vai ter a Conferência do Clima, a COP, que vai acontecer na Escócia, né? Novamente, a gente vai ver a desmoralização do governo brasileiro, né? Eu acho que essa questão, a questão da visão do governo a respeito das questões sociais e ambientais está levando a uma desmoralização do Brasil. E, de quebra, vai levando também digamos, a deterioração da visão econômica do desempenho da economia brasileira. Quer dizer, como você falou, o quadro internacional não é um quadro simples, não é um quadro em que a China está passando por dificuldades, o próprio Estados Unidos está passando por dificuldades. A gente viu agora a dificuldade que foi para fechar um acordo orçamentário nos Estados Unidos, especialmente no que dizia respeito aí a questão dos valores da dívida pública. A China passa por uma crise forte no setor imobiliário, né, em que grandes empresas imobiliárias estão passando por problemas de caixa, né, e, digamos, as duas principais potências do mundo nessa situação, evidentemente, não apontam um quadro internacional simples, né? E no caso do Brasil, o Brasil não tem feito nenhuma política econômica interna de crescimento, né? Tem se vinculado totalmente à questão do comércio internacional e da vinda de eventuais investimentos internacionais. Ou seja, num quadro de um mundo em crise, de um mundo turbulento, de um mundo de dificuldades, o Brasil cada vez mais tenta se vincular a esse quadro turbulento de dificuldades, ao invés de usar o recurso que estaria ao alcance das mãos aqui dentro, que era uma política de você tentar aumentar o gasto público e promover o investimento e o aumento das compras do governo aqui dentro como forma de ativação da economia. Então, na verdade, pelo meu entendimento, o próprio governo, de certa forma, está abrindo mão da possibilidade, das potencialidades, das perspectivas de crescimento, não é? Ao fazer essa vinculação a um setor externo cada vez mais incerto e cada vez mais potencialmente em crise. Então, na verdade, a saída é a saída que o governo tem rejeitado até agora, que é aumentar, ampliar o investimento e o gasto público, e possivelmente o quadro vai se complicar para frente. Por quê? Porque essa dependência dos investidores internacionais ela vai ficar cada vez mais restrita pelo fato de que as incertezas aqui dentro vão aumentar com o próprio processo eleitoral, né? Então, é uma aposta do governo, mas uma aposta que complica ainda mais a situação e qualquer perspectiva de melhoria. O problema, Adhemar, é que o ministro Paulo Guedes é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade na escolha errática das políticas econômicas do nosso país, dizendo que há inflação em todo o mundo e culpando o aumento dos preços dos alimentos e da energia por essa trajetória inflacionária recorde nos últimos anos. Bem, colocar a culpa lá fora é sempre um discurso político de tentar tirar esse peso das costas, né? Eu acho que até em função de que o atual presidente é candidato à reeleição e é um quadro que se aproxima aí do calendário político dessa definição, né, da eleição presidencial, esse vai ser um discurso cada vez mais recorrente.
também é verdade que você tem um quadro internacional complicado e que a inflação tem aparecido como um problema na maior parte dos países. Eu acho que a grande questão para a gente pensar é que por onde está vindo a inflação aqui no Brasil é onde ela não deveria estar vindo. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de alimentos, né? E o Brasil, na verdade, por conta disso, é inclusive um dos maiores exportadores de alimentos, né? E a gente poderia apontar aqui fortemente as carnes, né, em geral, a soja, os derivados de soja, arroz, açúcar e álcool e outros produtos, né? Portanto, se você tivesse políticas de garantir o abastecimento interno, o Brasil não precisaria estar vivendo dificuldades nessa área, porque ele não é importador desses produtos, né? Ele, na verdade, é um exportador. Então, desde que você garantisse primeiro o abastecimento interno, o país não precisaria estar vivendo esses problemas. Assim como de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, o Brasil passou a ser um exportador de petróleo, e teria absoluta capacidade tecnológica e financeira aqui dentro de incentivar a expansão das refinarias da Petrobras e de modo a se tornar autossuficiente em derivados de petróleo, não precisando recorrer ao mercado internacional e, portanto, também poderia desdolarizar os preços dos derivados de petróleo. Então, quer dizer, uma parte importante dessa inflação, desse aumento de preços, na verdade, no caso do Brasil, decorre da política adotada aqui dentro em relação à exportação de alimentos e em relação à importação de derivados de petróleo. Sendo assim, é culpa desse governo, sim, quer dizer, em seguir as políticas do governo anterior, do governo Temer, e prosseguir nessa rota que acaba levando ao aumento da inflação aqui dentro. E quais medidas, Adhemar, a população brasileira pode adotar para enfrentar esse período de estagflação que está colocado na nossa economia por conta dessas escolhas equivocadas feitas pelo governo Bolsonaro? O que as pessoas podem fazer para tentar reduzir os efeitos dessa alta dos preços, combinada com a paralisia do setor produtivo? Anderson, o cidadão comum não tem muito o que fazer a esse respeito, porque envolve aí o aumento de preços, que são preços de produtos básicos de alimentação, que são preços de produtos que dificilmente você pode reduzir o consumo, como é o caso de energia. Então, o cidadão comum não tem muito para onde correr frente a esses aumentos. O que a gente está vendo aí é que as pessoas estão reduzindo a comida no prato, enfim, migrando de gás de cozinha para lenha e outros... Ora, isso daí, evidentemente, não resolve o problema, acarreta outros problemas e não resolve. Então, eu acho que a referência que as pessoas têm que ter é que o cidadão comum não tem muito para onde correr num quadro desse. É bom ele prestar atenção nesses erros de política econômica, cobrar do governo esses erros e apontar no processo eleitoral para buscar uma saída a esse processo. E, nesse exato momento, eu acho que o que poderia acelerar alguma mudança é uma vigorosa campanha fora Bolsonaro, enfim, pedir a remoção do atual governo por conta de se manter nessa rota catastrófica, além de todas as barberagens do ponto de vista de política que foram feitas na gestão da pandemia e que estão mostradas aí pela CPI da Covid, que deve estar apresentando o relatório em alguns dias. A grande questão, Adhemar, é que essas perdas são percebidas basicamente pelos setores mais empobrecidos da nossa sociedade e pela classe trabalhadora em geral. A turma do agronegócio, por exemplo, tem recebido benesses de todos os tipos do governo federal, só que isso não tem se revertido em prol da nossa população. Os geógrafos Marco Antônio Mitidiero Júnior e Yamila Goldfarb
publicaram recentemente um artigo intitulado "O Agro não é Tech, o Agro não é Pop e muito menos tudo", pela Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. Nessa análise, os geógrafos observaram a participação do setor na balança comercial brasileira, no Produto Interno Bruto, na distribuição e no recebimento de créditos, financiamento, no ordenamento tributário, na produção de divisas, na geração de postos de trabalho e renda, na relação com os impactos ambientais e no suprimento da demanda de alimentos. Em um dos pontos do texto, Ademar, eles dizem o seguinte, abre aspas, a análise da balança de pagamentos e dos créditos recebidos pelo setor, somados aos incentivos fiscais, como é o caso da Lei Candir, a baixa arrecadação, como no caso do ITR, e a constante renegociação e perdão das dívidas do setor, mostra um país atado a uma economia reprimarizada, de uso intensivo de recursos naturais e profundamente dependente, fecha aspas. Ou seja, além de não ser lá essa galinha dos ovos de ouro que a mídia dominante insiste em propagar massivamente, o agro tem provocado essa dependência do país à exportação de commodities, produtos de baixo valor agregado, abandonando o nosso parque industrial. Eu acho que esse é um tema muito importante, Anderson. Na verdade, na sequência da Constituição de 88, naquela altura, um dos principais embates naquele debate foi a questão da propriedade da terra. E, apesar de ter ganho na Constituinte uma garantia aí de que os processos de reforma agrária ficariam dificultados, o setor do latifúndio, dos proprietários de terra no país, perceberam a sua má imagem, e começaram a tentar, desde então, a calibrar a sua imagem, tentando aí dar um banho de marketing nessa imagem. E essa campanha, o Agro é Tech, o Agro é Pop, etc., faz parte desse jogo em que esses setores tentam aí fazer essa mudança da sua imagem pública como se fosse uma coisa moderna. Inclusive mudam o nome de grande latifúndio comercial de exportação para esse nome de agronegócio, agribusiness, para, digamos, caminhar no sentido dessa mudança da sua imagem pública. Mas o que a gente sabe é que esses setores são altamente dependentes de créditos públicos, créditos bilionários, que em geral são dados por instituições oficiais, que de tempos em tempos são perdoados pelo Congresso, onde a tal da bancada do boi, mas que não é só do boi, é do conjunto aí de interesses da propriedade da terra, tem um peso muito grande. Então, esses setores também, no caso aí tanto da pecuária como da agricultura, são grandes importadores, especialmente de produtos, adubos, produtos veterinários, fertilizantes, defensivos agrícolas, etc., fornecidos uma parte disso por empresas químicas, é um setor cada vez mais moderno nesse sentido, mas essa modernidade é toda importada, basicamente. Então, tudo isso, e é um setor muito pouco empregador, emprega muito pouca gente e acaba causando um desastre social e ambiental no país, que é um pouco o que a gente está vivenciando, ou seja, as culturas de exportação avançam em cima de reservas ambientais, avançam em cima de reservas indígenas, avançam em cima de áreas quilombolas, poluem mananciais de água, com esse descarrego aí de defensivos agrícolas, etc., etc. E esses efeitos sociais e ambientais são colocados debaixo do tapete. Esse é o modelo que a gente está vivendo, evidentemente. Nem toda exportação é o agronegócio, mas ele tem um sócio aí nessa primarização, nesse uso aí de recursos naturais, nessa radicalização do extrativismo, que é a mineração também, que também tem os mesmos efeitos perversos. E esse é o modelo que o Brasil tem
usado aí, né, inclusive do ponto de vista da sua balança comercial. Né? Então essa situação é uma situação que tem que ser rediscutida, que tem que ser repensada do ponto de vista do país, porque esse modelão que você está desenhando, ele é altamente concentrador de riqueza, renda e poder no país. Isso é o que a gente está vendo, né? E a partir da concentração do poder, né, no Congresso, na dependência dos presidentes da República em relação a esse setor, etc., ele acaba concentrando mais renda e mais riqueza, né, e causando mais danos sociais e ambientais. Então essa é a grande discussão que a gente tem que fazer sobre o modelo de desenvolvimento do país, porque esse que está sendo adotado tem, digamos, enormes efeitos colaterais do ponto de vista social, político e ambiental. Eu gostaria de ouvir também, Adhemar, a respeito dessas offshore do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, descobertas pela Pandora Papers. Enquanto a crise assola o país, essa turma segue amealhando lucros com seu dinheiro protegido das políticas deletérias que eles mesmos implementam. O posto Ipiranga do Jair Bolsonaro disse que não há qualquer conflito de interesses nesse episódio. Já a advogada Carol Proner cunhou uma frase que representa bem tudo isso, dizendo que, abre aspas, os paraísos fiscais são buracos negros da concentração de riqueza, fecha aspas. Eu acho que é bem por aí, não é, Adhemar? Paraísos fiscais são, como o próprio nome diz, paraísos para quem não quer pagar imposto. Né? Então, a primeira grande questão que deveria ser levantada é exatamente essa. E a segunda grande questão é que os chamados paraísos fiscais também são uma forte restrição à transparência das informações. Né? Então, esses achados aí da Pandora Papers, né, eles deveriam ser usados para o país se defender dessa movimentação de capitais, não é, que é feita livremente, em especial no rumo aí dos chamados paraísos fiscais. Uma série de medidas tem sido discutidas a nível internacional para você retirar o sigilo de informações em relação a essa movimentação de capitais para lugares que têm essas isenções fiscais gigantescas, não é, que você cobre, inclusive, impostos de algumas outras formas. O próprio G20, né, o grupo aí das principais economias do mundo, tem discutido nesse sentido. A OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma espécie de clubão dos países mais ricos, também tem feito discussões nesse sentido, né? E denúncias desse tipo, elas só deveriam reforçar esse debate, né? O debate em que os mais ricos não dão a conhecer sobre seus recursos e fogem do pagamento de impostos. E mais complicado ainda, se essas criaturas são ministros ou presidentes do Banco Central que têm a capacidade de fazer políticas no país que acabam beneficiando ou que podem beneficiar os seus recursos que estão nesses paraísos fiscais. Né? Então é essa a discussão que deveria estar sendo feita, e é desmoralizante, eu acho, do ponto de vista dessas autoridades públicas no país, essa descoberta. Adhemar, eu também gostaria de ouvir a sua análise em relação ao que acontece com a China nos últimos tempos. Depois daquela gigante do ramo imobiliário, a Evergrande, anunciar que não tem condições de dar conta do seu endividamento, outra empresa do ramo da construção civil, no caso a CINIC, alertou sobre o risco de calote. Eles informaram que esperavam não conseguir pagar um título de 250 milhões de dólares com vencimento no dia de ontem, 18 de outubro, o que poderia gerar inadimplência. O que acontece lá com os chineses, Adhemar? Esse é um problema restrito ao setor de construção civil no país? Não é restrito ao setor de construção civil, como não é restrito à própria China. Né? A primeira coisa é a China, especialmente depois de 2008, com uma das respostas da China à crise internacional de 2008, foi expandir o crédito de bancos, né, do setor financeiro, fundamentalmente controlado por grandes bancos públicos, a empresas de construção, né, de um lado, modernizando fortemente a sua infraestrutura, né? No caso chinês, a gente vê, às vezes, cidades de milhões de habitantes construídas da noite para o dia, né? Mas também toda
modernização que foi feita na parte de estradas, ferrovias, trens rápidos, portos, aeroportos no país, não é? Mas uma parte disso gerou uma forte expansão desse setor de construção civil, de imóveis, não é? Que não tem muita correspondência na demanda, não é? E isso aconteceu em vários países da Ásia, não é? Em vários locais, você vê prédios inteiros. Não é? Me impactou muito uma vez chegando em Bangkok, na Tailândia, o deslocamento entre o aeroporto e o centro da cidade, não é? Que é uma longa avenida, uma espécie assim de linha vermelha, não é? Mas que vai passando no meio de prédios, e uma série de prédios, edifícios e mais edifícios totalmente vazios. E a mesma coisa acontece na China, não é? Você vê construções que estão absolutamente vazias. Então isso acaba dependendo aí de você ficar renegociando os créditos dessas empresas de construção, e as grandes empresas de construção na China estão chegando aí a uma situação mais complicada. Por quê? Porque o governo resolveu colocar um limite. Então parou de pura e simplesmente, de forma automática, renegociar dívidas nos bancos públicos, começou a deixar as empresas mostrarem as suas dificuldades. Qual é a diferença da China em relação a outros países nessa situação? É porque a China ela tem controle de capitais, ou seja, em função dessa crise doméstica na China, de um grande mercado, que é o mercado imobiliário, e de alguns grandes bancos, que são bancos públicos, né, você não vai ter fuga de capitais, né? Você não vai ter aí o cenário internacional contaminado financeiramente pelo que está se passando na China. Evidentemente vai ser afetado mais do ponto de vista da economia real, ou seja, na medida em que a China pisar no freio aí da construção civil nacional, isso vai impactar, por exemplo, o Brasil, que fornece ferro para a China, que é metal necessário para a construção civil. Então a economia real vai ser afetada, mas você não vai ter uma turbulência financeira que você teria se fosse em outros países. A gente tem que lembrar lá atrás também, por exemplo, das empresas imobiliárias americanas que quebraram também na crise de 2007, 2008, né? E levaram de roldão o mercado financeiro internacional. No caso da China, isso não vai acontecer porque a China tem um processo de controle de capitais. Então, a China tem similitudes com alguns países da própria região, mas tem diferenças fundamentais aí que tem que ser levadas em consideração. E uma coisa que é fundamental é a questão do tamanho da China, né? Então, como eu citei antes, a Tailândia você pode ter uma crise, mas essa crise não vai ter uma capacidade grande de afetar o restante. Na China, se você não tivesse esse processo de controle de movimentos de capitais e tivesse fuga de capitais em função dessa crise da Evergrande e de outras empresas imobiliárias, provavelmente você teria uma crise financeira internacional de grandes dimensões. Já nos Estados Unidos, Ademar, a situação não parece ser muito diferente. A Câmara de Representantes aprovou na última semana um acordo para subir temporariamente o teto da dívida e assim evitar um default, ou seja, um calote que provocaria recessão e agitação nos mercados globais. O texto já havia sido aprovado pelo Senado. Esse avanço ocorreu 6 dias antes de o país não poder mais pedir dinheiro ou pagar empréstimos pela primeira vez em sua história. Com o aumento, o limite da dívida chegará a 28,9 trilhões de dólares. Qual é a origem, Ademar, desse problema atravessado lá por uma das maiores economias do mundo, que é a estadunidense? Isso seria resultado daquela previsão de recessão mundial já antes de a pandemia surgir no ano passado? Por que os Estados Unidos chegaram a esse ponto, Ademar? Anderson, a gente tem que lembrar que desde a crise de 2007 e 2008, o Estado americano, o poder central nos Estados Unidos, tem financiado políticas, primeiro, de salvamento das empresas produtivas e das empresas financeiras, os tais dos resgates bilionários de empresas que eram too big to fail, né, grandes demais para quebrar,
E depois, na sequência disso, durante os governos do Obama e do Trump, as tais das políticas de expansão monetária que foram feitas, né? E do governo Biden, o anúncio aí de um pacote grande de investimentos internacionais. Tudo isso está sendo financiado com crédito público, basicamente, né? Com expansão da dívida pública americana, né? E o Congresso, de vez em quando, tenta colocar limites. A gente já teve problemas lá atrás no governo Bush, né? Depois tivemos problemas no governo Obama de renegociação, algumas delas inclusive demoradas. Tivemos o mesmo problema no governo Trump e temos agora no governo Biden, né? Então isso diz respeito aí a essa tentativa do Congresso, né, de tentar limitar esse aumento do endividamento, que na verdade está na base aí dos programas, seja os programas de resgate financeiro de empresas produtivas e de empresas financeiras lá na crise de 2007 e 2008 e depois nos programas da chamada expansão monetária para tentar reativar a economia, né? E agora nesse novo pacote de investimentos do governo Biden, né? Tudo isso leva à expansão da dívida pública americana e essa queda de braço entre o governo central e o Congresso a respeito de como fazer esse financiamento. O governo Biden até aposta que com o crescimento você melhoraria a arrecadação, mas isso vai acontecer no futuro, não é? Isso é verdade, quer dizer, se você reativa a economia, acontece um aumento da arrecadação de impostos lá na frente, não é? Mas a questão é que o Congresso quer barrar o endividamento hoje, a expansão do endividamento hoje, e aí o problema vem à tona. Ademar, para terminar, como é de costume, eu gostaria de te pedir que você falasse um pouco sobre mais um ótimo artigo de sua autoria, publicado no site Terapia Política, intitulado Inflação e Ajuste Produtivo, onde você fala sobre esse difícil momento que o nosso país atravessa, mas que é resultado de uma série de erros iniciados lá atrás no governo de Dilma Rousseff. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, Ademar, por favor, sobre esse seu artigo. Então, Anderson, esse último artigo publicado aí no blog Terapia Política, né, ele, na verdade, ele vai falar que esse processo inflacionário que você tem no país hoje, né, e o aumento, né, da desvalorização do real frente ao dólar, como em outros momentos da história recente do Brasil, e aí eu cito aí tanto a crise do final do primeiro governo Fernando Henrique, né, que em 98, 99 terminou aí com a questão da âncora cambial, né, e passou para a adoção aí da política do tripé macroeconômico, né, como a própria crise em 2002, no finalzinho do governo Fernando Henrique, onde você tem uma nova disparada do dólar e acaba tendo que recorrer de novo ao Fundo Monetário Internacional. Em todos esses momentos, o que acontece é que você, pela subida de preços aqui dentro e naqueles dois momentos também pela escassez de dólar, você acaba defendendo o mercado doméstico e colocando restrições a importações, né? Isso abre um espaço inclusive para alguma retomada de crescimento no momento seguinte, né? Então, o que eu estou um pouco apontando é que você tem aí um espaço do ponto de vista macroeconômico, né, por conta da proteção do mercado doméstico, que é a inflação, que é a desvalorização cambial causa aqui dentro, né, para expandir a produção doméstica, né? A questão é que o governo atual parece desconsiderar a possibilidade de usar essa possibilidade, né, de avançar na utilização dessa possibilidade. Ano que vem a gente tem eleições, então provavelmente isso daí será uma decisão do próximo governo eleito se ele mudar essa visão míope de economia que prevalece no atual governo, né? Então você tem aí um espaço. Agora, para você ocupar esse espaço, você tem que aumentar o investimento público, você tem que aumentar o crédito oficial, você tem que deixar as empresas aqui dentro que tenham essa capacidade de se expandir, né? Você tem que usar os mecanismos de compras públicas, né, para expandir a economia, enfim, tem que desenvolver base tecnológica, e tudo isso depende
de políticas ativas do Estado no sentido do crescimento. E é isso um pouco que falta dentro dessa visão liberal do atual governo brasileiro e dessa gestão Bolsonaro-Paulo Guedes. Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Grande abraço, Anderson, para você, para o pessoal da produção do programa e para os nossos queridos ouvintes aí do programa Faixa Livre. Uma grande semana para todo mundo e até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês também por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez falando. Grande abraço. Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado trabalhista e presidente da Comissão de Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, Sérgio Batalha. Sérgio Batalha, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar de novo com você e com os ouvintes. Sérgio, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Sérgio, eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre um tema que se deu ainda no mês passado, mas que precisa ser aprofundado, que foi essa derrubada pelo Senado da medida provisória 1045, que estabelecia uma espécie de mini-reforma trabalhista no nosso país. Em suma, o projeto criaria novos regimes de contratação para jovens e vagas sem direitos a férias, 13º e fundo de garantia por tempo de serviço. Não dá para negar, Sérgio, que a recusa da SMP pelos senadores foi um alento para a classe trabalhadora. Como advogado trabalhista, como é que você avalia essa decisão tomada pelos parlamentares, Sérgio? Não, a SMP, a 1045, se fosse confirmada, seria uma espécie de balão de ensaio para o fim de todos os direitos trabalhistas, né? Isso vem sendo tentado abertamente proposto pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Paulo Guedes. Eles tentam, de toda forma, simplesmente acabar com todos os direitos trabalhistas, toda a proteção trabalhista e, né, com essas supostas novas formas de contratação, né? Todas elas ele fica basicamente buscando fórmulas para burlar a CLT, né, conseguir relações de trabalho que não comportem direitos trabalhistas, né? Muitas delas até de constitucionalidade bastante duvidosa, se não abertamente inconstitucionais, né? E, felizmente, os senadores tiveram um bom senso de rejeitar, né, efetivamente essa MP, ao contrário da Câmara, onde esse tipo de alteração vem passando sem qualquer análise, né? No Senado houve uma pressão maior, os senadores já pensando na eleição do ano que vem, decidiram não chancelar esse verdadeiro absurdo, né? Que a cada dia se mostra né, mais desmoralizado esse discurso de que com a supressão dos direitos trabalhistas você teria a reconquista do emprego, você teria a geração de empregos. Essa fórmula surrada já foi desmoralizada com a reforma trabalhista, tem 4 anos de reforma trabalhista, onde se retirou vários direitos e não houve crescimento algum de emprego, ao contrário, houve até um aumento de desemprego. Mesmo antes da pandemia já não havia crescimento algum por conta disso. Historicamente também, os exemplos de outros países do mundo, nenhum deles houve geração de emprego com retirada de direito trabalhista. O que se busca, né, como eu já disse aqui outras vezes, é simplesmente aumentar o lucro do empresário e baixar o salário do trabalhador. Você vê alguma possibilidade de essa matéria ser debatida em outro formato pelo Congresso, Sérgio? Não sei se isso seria possível, talvez como projeto de lei. O fato é que a rejeição desse tema no Senado é muito grande.
a MP recebeu os 47 votos contrários e apenas 27 favoráveis. Eu creio que o placar da votação foi expressivo e eu acho que já representa uma tendência política de perda de força desse discurso da retirada de direitos trabalhistas, né? Da chamada flexibilização. Eu acho que já houve um momento em que esse discurso teve algum eco na sociedade, muito inflado pela mídia, que sempre teve interesse em fazer um discurso favorável à supressão de direitos trabalhistas. Então havia toda uma propaganda da mídia com opiniões de supostos especialistas dizendo que haveria geração de empregos, etc. e tal. Eu até era uma das poucas vozes contrárias, né, que sempre disse que isso não existia, que o que gera emprego é produção econômica, mas eu acho que isso começou, esse discurso, a perder muita força na sociedade em função da realidade, né, que eu já comentei, que é o simples efeito, né, concreto da reforma trabalhista, que havia até um número de empregos que seriam gerados, não sei quantos milhões de empregos, que aquilo nunca saiu do papel. Então eu acredito que a derrota foi contundente. Agora, na verdade, sempre há possibilidade, né? Os setores mais atrasados do empresariado trabalham sempre, é impressionante, é quase que uma obsessão com essa perspectiva de redução de direitos trabalhistas. Eles vão tentando mudar um pouco o projeto, mudar o discurso, etc. e tal, e se aproveitam, né, de um governo que tem uma hostilidade aberta, né, ao trabalhador, particularmente aos direitos trabalhistas. O Bolsonaro sempre fez um discurso muito agressivo contra os direitos trabalhistas. Olha, tem que ter menos direito, que assim não tem emprego, etc. e tal, ser patrão no Brasil é muito difícil. Então o discurso sempre foi um discurso abertamente contrário, nem se pode acusá-lo de ser incoerente. Ele sempre foi contrário aos direitos trabalhistas. Então, enquanto o governo dele estiver aí, você vai ter esse problema, né? Eu só acredito que, na prática, vai perder força, porque, inclusive, por conta das eleições no ano que vem. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, como era de se esperar, criticou essa negação da mini-reforma trabalhista pelos senadores, dizendo se tratar de um equívoco. O posto Ipiranga do Jair Bolsonaro disse que o país está conseguindo ampliar o número de vagas formais de emprego desde o final do ano passado e que o objetivo do governo com os novos programas era acelerar esse processo. Sérgio, é um crime o Paulo Guedes dizer que o Brasil está ampliando os empregos com carteira assinada depois de uma pandemia que jogou definitivamente na lona a nossa economia e elevou os índices de desemprego e desalento a níveis recordes. As declarações do ministro Paulo Guedes não surpreendem a ninguém que acompanha esse governo. Esse governo trabalha basicamente com a desinformação, com a mentira mesmo, por assim dizer. Então, essa questão de dizer que está criando vagas, obviamente, há momentos, claro que com a melhoria, né, da situação da pandemia, evidentemente, alguns empregos são criados não por força de qualquer política governamental, mas pela mera recuperação da economia. Como sempre eu digo, o que cria emprego ou desaparece com emprego, no caso, é a produção econômica. Quer dizer, quando você tem um aquecimento da produção, você tem a criação, a geração de empregos. Quando você tem uma depressão, uma recessão, você tem o desaparecimento desses empregos. E no caso, essas reformas, elas, na verdade, eu também repito, uma coisa que eu sempre afirmo aqui, elas, na verdade, elas prejudicam a criação de empregos. Porque quando você reduz drasticamente direitos trabalhistas, na prática, você reduz a massa salarial do país, você reduz a remuneração global do empregado. Quer dizer, a diferença que o empregador economiza com direitos trabalhistas, ele embolsa como lucro, né? E na prática, o empregado que tinha um salário, mais um 13º, mais um FGTS, mais etc, quando ele perde esses direitos, ele fica só com o salário e na prática ganha menos. Então, ele ganhando menos, o que acontece? Ele consome menos e isso tem um efeito depressivo, né, recessivo, né, sobre a economia.
Isso aí já se vê há algum tempo, o nível da massa salarial no Brasil vem caindo, não por acaso, desde a reforma trabalhista, né? Vem caindo, e isso implica em menos consumo, né? E implica em números ruins, né, da economia, e que também, não por acaso, tem sido uma fase de pouco crescimento, né? E que vem agora, mesmo com o fim da pandemia, a retomada no Brasil vem sendo bastante lenta, né? Com o empobrecimento da população e dos trabalhadores. Então, as declarações do Paulo Guedes apenas refletem o que já foi colocado várias vezes. Eles têm uma obsessão com essa redução dos direitos trabalhistas. Basicamente, o Anderson, é importante dizer, são setores atrasados, e alguns deles que são voltados exclusivamente para exportação, como, por exemplo, o produtor rural hoje, e que, em muitos casos, ele vive da exportação e não liga para o mercado interno. Então, para ele, tanto faz se a economia do Brasil está mal. Para ele é bom que o dólar esteja alto, e é bom pagar menos ao seu empregado. Essa é uma lógica fria dele. Mudando de assunto, Sérgio, tivemos na semana passada essa decisão da Justiça do Trabalho que afastou o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, das atividades relativas à gestão de pessoas da instituição. Ele está proibido de promover atos como nomeação, exoneração e transferência de servidores, além da contratação de empresas terceirizadas. Além disso, ele não pode promover intimidação ou assédio pelas redes sociais contra servidores e ex-servidores da Palmares. Quem assumiu as funções foi o diretor do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira da Fundação Palmares, Marcelo Petruccelli. Como é que você observa essa decisão da Justiça do Trabalho, Sérgio? Me parece que já estava passando da hora de uma atitude como essa ser tomada. Olha, em relação à questão da Fundação Palmares, é importante destacar, e particularmente no caso desse presidente Sérgio Camargo, que a administração pública ela não te permite gerir a fundação ou a empresa que você estiver segundo seus preconceitos ou seus pensamentos pessoais, sem qualquer vinculação com a finalidade, né, e com princípios da moralidade administrativa, da legalidade. A grande questão desse Sérgio Camargo é que ele, na verdade, né, numa contradição absurda, ele é um negro, né, que contesta a ideia do racismo no Brasil e que acha que, na verdade, não deveria existir uma Fundação Palmares, né? Então, ele lá procura destruir a fundação. Em apertada síntese, é isso. Mas, assim, afora essa questão política, ele começou a promover abertamente uma perseguição ideológica em relação aos funcionários, que obviamente são funcionários que atuavam de acordo com as finalidades da fundação. Então ele começa a perseguir, alegar que são pessoas de esquerda ou coisa que o valha. E isso, independente de ser certo ou errado, não é admissível na administração pública, seja ela direta ou indireta. Você não pode perseguir um funcionário público ou um empregado, que no caso a fundação tem empregados seletistas, daí a intervenção da Justiça do Trabalho. Mas isso valeria também para funcionários estatutários. Você não pode perseguir um funcionário porque ele é de direita, ou é de esquerda, ou é contra o racismo. Quer dizer, desde que ele esteja agindo dentro da lei e esteja cumprindo suas funções, você não pode persegui-lo. Então a intervenção da Justiça do Trabalho é correta e não se deu nem na perspectiva de ser contra o governo. Não é isso. É que no caso, o presidente da fundação achava que poderia simplesmente ficar perseguindo e demitindo os funcionários por serem funcionários de esquerda, o que não é possível, não se pode fazer isso dentro da administração pública. Agora, Sérgio, você acha que essa medida da Justiça do Trabalho resolve o problema? Já que o Sérgio Camargo segue como presidente da Fundação Palmares,
Não era mais efetivo tê-lo afastado do cargo? Sérgio Camargo já andou ironizando essa decisão judicial nas redes sociais. Não, em relação ao afastamento do presidente da fundação, Anderson, eu acredito que o juiz do trabalho ele foi prudente no sentido em que não caberia a ele, como juiz, né, não caberia ao judiciário escolher um outro presidente da fundação ou dizer quem seria o melhor presidente da fundação. Obviamente não seria o Sérgio Camargo, mas ele não quis entrar, né, eu acho que isso foi uma prudência correta, né, no poder discricionário do poder executivo de nomear um presidente. O que não pode, ele interveio parcialmente apenas para evitar, né, o abuso, no caso, contra os funcionários, a ilegalidade contra os funcionários. O que eu acho que a medida foi um pouco inócua é que ele deslocou esse poder para um outro integrante da mesma administração, nomeado junto com o Sérgio Camargo, e que, né, de certa forma, tende a não cumprir ou a fazer exatamente o que o Sérgio Camargo quer fazer. Então, na prática, a medida do juiz pode se tornar inefetiva. Eu acho que talvez tivesse sido mais acertado nomear um interventor somente para essa questão de pessoal. Ele trazer, o juiz nomear uma pessoa estranha aos quadros, né, de confiança do juízo, com a atribuição exclusivamente de lidar com o pessoal, deixando o presidente com as outras atribuições dele, né? Eu acho que talvez fosse a medida mais efetiva. Caso fique comprovado que há um descumprimento por parte do Sérgio Camargo dessa decisão da Justiça do Trabalho, a que tipo de punições o presidente da Fundação Palmares estaria sujeito? Agora, em relação, de fato, até as declarações dele, debochando da medida judicial, eu acho que isso é muito grave, né? Aliás, o bolsonarismo ele tem se caracterizado por um sistemático desrespeito às instituições, né? Ao Estado de Direito, às instituições democráticas. Isso é uma característica típica, né, da extrema-direita, do fascismo, você tentar dissolver os poderes constituídos, né? Então, ele debochou abertamente do juiz. Eu acho que aí o juiz deveria exatamente tomar uma medida mais efetiva, como uma intervenção parcial na fundação. Agora, mesmo que ele não faça isso, caso na prática as decisões do juiz sejam descumpridas, ou seja, ele permaneça praticando assédio moral, praticando uma perseguição ideológica aos funcionários, aí o juiz pode aplicar multas pessoais nele, né? E, num caso extremo, pode até mesmo decretar a prisão dele por estar impedindo o cumprimento de uma ordem judicial, né? Ninguém é dado esse poder de simplesmente descumprir uma ordem judicial, debochar do juiz. Isso, né? Ninguém pode fazer isso, e muito menos ainda o seu Sérgio Camargo. Então, eu acho que o juiz deveria, sim, impor a autoridade da Justiça do Trabalho, dentro dos limites do seu cargo, para fazer cessar essa perseguição aos funcionários. Um assunto que tem se colocado de maneira muito intensa com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no nosso país, Sérgio, é essa possibilidade de as empresas demitirem por justa causa os trabalhadores que se recusarem a ser imunizados, o que colocaria em risco os demais profissionais. Parece que já há empresas que dispensaram pessoas que adotaram essa retórica negacionista defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público do Trabalho, lá em Campinas, São Paulo, já se posicionou dizendo que essa demissão por justa causa seria legal. É isso mesmo, Sérgio? Os empregadores podem obrigar que os funcionários recebam as vacinas para seguirem no quadro de empregados? Essa questão da vacinação, né, da obrigatoriedade da vacinação é uma questão assim, até interessante, mas na verdade, curiosamente, não há muita polêmica nos meios jurídicos na área trabalhista, não. Há praticamente um consenso entre todos os operadores do direito, juízes, advogados, doutrinadores, no sentido que sim, o empregador pode exigir
a vacinação, né? E caso o empregado se recuse, ele pode sim ser demitido por justa causa, porque ele está expondo os colegas, né, conscientemente a um perigo de saúde, né, a um risco à saúde deles, né, e sem qualquer justificativa, porque já há um consenso também científico no sentido da eficácia da vacina, né, e da necessidade das pessoas se vacinarem. Então, o empregado, essa questão da liberdade individual do empregado se vacinar ou não, ele tem a liberdade sim, se ele não tiver contato com os colegas, ou seja, se ele não trabalhar de forma presencial, eu até poderia admitir essa possibilidade de ele não se vacinar, ou se ele não quer mesmo se vacinar, ele pede demissão do emprego e pronto, e vai trabalhar em outro lugar que admita, né, um empregado não vacinado, ou vai trabalhar por conta própria. Agora, não há uma liberdade para você infectar outra pessoa, para você pôr em risco a saúde de outra pessoa, porque é até uma analogia que já foi feita por uma pessoa no exterior, é como a questão de você, por exemplo, beber e dirigir. Você pode, mas eu tenho a liberdade de ficar bêbado, pegar um carro e dirigir. Não tem essa liberdade, porque você ameaça a integridade física de outras pessoas. Então, assim como você não pode, a legislação tem várias hipóteses na legislação em que a sua liberdade individual ela é limitada pelo bem comum, pela convivência. O homem é um animal, né, gregário, ele vive em sociedade. Então, a sua liberdade individual ela nunca pode ser absoluta na medida em que você começa a pôr em risco a saúde, a integridade física das outras pessoas. E é bem o caso dessa vacinação, né? Inclusive, isso nem é novo no Brasil, porque já havia outros tipos de punição. No caso, a vacinação no Brasil ela já era obrigatória, por exemplo, para crianças, e havia a possibilidade, sim, de responsabilização dos pais e da criança não se matricular na escola se não tivesse tomado determinadas vacinas que são previstas, sim, no calendário vacinal do país. Então, existem vários precedentes no sentido de você ter limitações da liberdade individual em função da segurança, né, da coletividade. Então, não há nem muita polêmica, não. Realmente, a vacina pode ser exigida, sim, e há a possibilidade, sim, do empregado recalcitrante, que não aceita a vacinação, ser demitido, sim, por justa causa. Sérgio Batalha, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Obrigado, eu me despeço de você e dos ouvintes aí, esperando, né, tempos melhores aí e mais uma vez conclamando as pessoas, especialmente os trabalhadores, que tenham muita atenção ano que vem no momento do voto, né? Busquem votar em candidatos comprometidos com a defesa, né, dos direitos do trabalhador, dos seus próprios direitos, né? Não elejam deputados, senadores, né, que têm um histórico, têm um discurso contrário ao direito dos trabalhadores, vão se informar sobre, né, a posição do seu candidato a senador, a deputado e todo o demais, e quando em relação à reforma trabalhista, em relação à supressão dos direitos trabalhistas. É isso, um abraço. Conversamos aqui com o advogado trabalhista e presidente da Comissão de Justiça do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OABRJ, Sérgio Batalha. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!